Bem-vindos a mais um episódio do Entre Palavras. E essa semana está sendo bem especial porque é a semana de Natal. Estamos antecedendo o Natal. E o título e o tema que escolhemos para hoje foi Como Descobrir Meu Chamado. Assim como Jesus desfrutou do dele muito bem desfrutado, todos nós aqui na Terra temos um chamado. Então, nossa convidada especial... o nome dela é Deise Raquel, ela é cristã, pastora e empreendedora. Fora outras coisas também, né, Deise? Mas eu vou deixar ela se apresentar. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito prazer estar aqui entre palavras. Ficou lindo demais. E além de tudo isso que você falou, né? Nós compartilhamos da mesma quantidade de nomes, né? 6 nomes, é verdade. 6 nomes. Quando vou escrever meu nome, sempre falo alguma coisa, né? Sempre tem aquelas charadinhas. Eu acho que acontece com você. Acontece muito, inclusive, na minha habilitação, eu tive que abreviar 2 nomes e a mulher dizendo, não pode abreviar. Eu digo, então vem escrever pra caber, moça. Comigo acontece a mesma coisa. Às vezes até eu assino diferente, porque a gente quer abreviar, né? Mas como acrescentou o do marido, então a gente acaba... Somos um só. Exatamente. Então, além daquilo que você falou, né? Meu nome é Deise Raquel, Dantas, Conceição, Martins. Não pode falar o nome todo, não, né? Pelo amor de Deus. Fique à vontade. Então, filha do Deus Altíssimo, sou casada com o pastor Robson, nós somos pastores aqui da Lagoinha de Arapiraca. Nós temos uma empresa de imóveis planejados lá em Maceió e também estamos trazendo para aqui para Arapiraca. Qual é o nome da empresa? É Sofi Planejados, então seguem no Instagram. Vamos deixar já fazendo já um merchan, né? É verdade. Segue no Instagram, viu, gente? Por favor. E temos 2 filhas, a Mariana, de 6 meses, e também a Ana Sofia, de 5 anos. Sofia. Eu tenho uma Sofia também, né? Minha Tereza Sofia. Ela fala sempre, mamãe, lá na igreja tem 5 Sofias. Acho que foi moda na época. Eu não me recordo bem porque ficou Sofia, mas tá lindo. Tudo perfeito, sim. Filha. Você assistiu. Que são as bênçãos, né? Ah, bênçãos de Deus. A minha, inclusive, está de férias com a avó em Maceió. Estou desfrutando desses momentos... É tão estranho, né? A gente que é mãe, eu fico procurando o que fazer. Eu tô procurando o que fazer, na verdade. É aquela vontade de ficar um pouquinho sozinha, mas quando as crianças estão fora, a gente quer estar perto, né? A minha Sofia tá em casa e aí ela fez, ai, mamãe, hoje eu estou entediada. 5 anos, ela está entediada. Eita, mas voltando ao nosso tema principal, eu quero... deixar aqui claro que, como eu falei no início desse podcast, todos nós temos um chamado. Sim. Eu demorei muito a entender o meu. E sou grata a Deus por ter aberto os meus olhos, porque às vezes a gente vive um conflito interno e muitas vezes não sabe o porquê. Então, para você que está assistindo e que ainda não entendeu, talvez hoje você consiga entender. Ouvindo até o exemplo de Deise, né? Porque, Deise, eu quero entender como foi os primeiros sinais para você hoje ser pastora. Conte sua história, compartilhe conosco. É muito longa, mas vamos lá. Na verdade, a palavra chamado, a gente sempre acha que é servir. A gente sempre associa o chamado ao serviço, mas não é apenas o servir. Na verdade, o Senhor nos chama primeiro para que sejamos santos. E aí eu trouxe uma palavra que diz assim, em 1 Pedro, que diz assim, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, todos os dias nós temos que estar nos santificando, buscando a santificação no Senhor. Até porque, assim, somos humanos, temos nossas falhas. Exatamente. Então, eu acredito que nós temos que justamente nos aproximar da palavra de Deus para poder nós sabermos até tomar decisões. Exatamente. Eu estou com uma série de provérbios também gravando aqui e eu vejo o quanto Salomão, que foi o homem mais sábio que já se existiu, o quanto ele glorificava a sabedoria. Dizer, buscar a sabedoria, como se fossem súplicas que ele fazia. E ele errou. Exatamente. E era a sabedoria dada por quem? Por Deus. Não era a sabedoria dele, mas era dada por Deus. Porque ele pediu. Exatamente, ele pediu. Então, nós precisamos orar também, justamente. Senhor, me santifica.
Eu quero ser santificado todos os dias. Eu quero que o Senhor tire de mim tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós precisamos, nas nossas orações, pedir ao Senhor para ser santificados, porque nós vamos falhar em meio ao caminho, nós vamos falhar em meio a situações, porque nós somos, como você falou, nós somos humanos, então vai acontecer situações para que sejamos provados. E se nós não estivermos pedindo ao Senhor a santificação, se nós não estivermos alinhados com a palavra do Senhor, nós podemos deslizar, nós podemos falhar, nós podemos, né? Mesmo nós pedindo, a gente pedindo, né? A gente fala, imagine. E outra coisa, esse seu sotaque, você não é daqui, eu sei, sou baiana. Né? Seu chamado começou lá na Bahia, foi em Maceió. Conta mais um pouquinho. Então, eu sempre fui católica, né? Eu cresci num lar católico. A minha avó era muito católica. Então, nós íamos pra igreja sempre. Todos os domingos nós estávamos na igreja. E, ai de dormir, viu? Se a gente dormisse, minha avó dava aquele beliscão santo, assim, na lateral, que... E aí nós despertávamos. E assim, quando eu vim pra Maceió... Então, como eu cresci numa cristã, e quando eu vim pra Maceió, eu tinha 15 anos. E aí, a minha mãe sempre falava, minha filha, você precisa ir pra igreja, você precisa ir pra uma igreja, você precisa ir pra uma igreja. E eu fui vivendo sem ir pra lugar nenhum. E aí, teve um certo dia que uma amiga de um trabalho me chamou, fez, vamos conhecer a nossa igreja, você vai gostar, vai ser maravilhoso. E aí, eu disse, vamos lá. Eu fui sem compromisso, né? Recebi um convite. Mente aberta. Exatamente. Isso fica até como exemplo, né? Exato. Você tem a mente aberta e o coração ensinável para poder atender até o chamado, né? Sim. Acho que foi o primeiro sinal do seu chamado. Na verdade, eu acredito que já aconteceu desde o princípio, sabe? Porque a gente é chamado desde o ventre. A própria palavra diz que desde o ventre das nossas mães, né? Nós fomos chamados ainda... Antes de ser concebido, nós somos chamados pelo Senhor. Então, é no meio do caminho que nós vamos descobrindo. Mas o Senhor, antes mesmo de nós sermos concebidos, o Senhor já sabe do nosso chamado. Entendeu? Então, assim, eu fui pra igreja e aí foi engraçado que eu só chorava. Meu Deus, parecia que eu tinha 1000 problemas, mas estava tudo bem na minha vida. Mas eu só chorava. Era uma igreja muito pequena. E eu falei um certo dia com uma amiga, eu falei assim, amiga, não vou mais, porque eu gosto, é muito gostoso. Mas tava com vergonha porque tava chorando? Eu tava com vergonha. Nossa. E eu disse, eu não vou mais, porque eu só choro. E tinha pessoas que me abraçavam e diziam, vai dar tudo certo. e tava tudo certo, né? Tava tudo certo. Mas né? acho que o seu choro era mais de gratidão, então, não? Então, na verdade, ela disse assim, é o Espírito Santo. Agindo. É o Espírito Santo, como gemidos inexprimíveis, né? Tá levando aquilo que você nem sabe falar, aquilo que nas suas orações para o Senhor. E aí foi naquela palavra que ela liberou ali que eu falei, não, eu vou persistir, né? E eu falava, Jesus, eu não quero chorar tanto, Senhor, mas eu era tão tocada desde o início, desde dos louvores, que eu não aguentava. Mas isso aí é um processo, né? Nossa vida cristã é um processo. A gente vai vivendo vários estágios até chegar ao amadurecimento, né? Só que a gente nunca pode perder o primeiro amor, né? Que é esse desejo de estar na casa do Senhor, essa vontade. E aí, voltando até a questão do chamado que a gente estava falando sobre o serviço, né? As pessoas sempre associam os serviços por quê? Que eu não terminei de falar. Porque a palavra diz assim, profetizei em teu nome. Né? Existe uma palavra, até separei aqui pra gente poder ler, que é em Mateus 7, que diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. Então, assim, a gente sempre associa os feitos, ao fazer. Senhor, eu profetizei em teu nome. Aqui Jesus não está falando que eles não fizeram isso. Que era mentira deles que eles fizeram aquilo. Mas eles não eram santos. Eles não reconheciam a identidade dele em Cristo. Então, a gente é nos devolvido, né, essa identidade de Cristo. O interessante é isso, né, também, assim, nós identificarmos que existe um Pai sobre nós, que ele nos ama acima de tudo. Eu demorei também a entender esse significado. Eu também venho de um lar católico. Na verdade, desde setembro foi que eu realmente decidi entrar na Alagoinha.
Mas eu vim de um lar católico e a gente tinha isso de todo domingo, todo domingo, todo domingo. Mas eu não entendia o propósito de Deus na Terra. Não entendia. Eu acreditava em Deus, eu sempre fui de orar muito, mas eu sempre tinha aquele receio, assim, acho que essa a fase quando você está nessa adolescência que está saindo para a fase adulta, você fica com aquele ar de revolta, mas quando você entende que existe alguém que é por você, independente do que você tem a oferecer, eu simplesmente fiquei repleta. É porque ele ama quem nós somos, né? Como o que nós temos a entregar e ele aceita. Exatamente, porque a palavra diz, vem como estás. Mas isso não significa que nós vamos permanecer como nós estamos. Então, ele ama quem nós somos. Porque foi por nós que Jesus morreu naquela cruz. Independente do que nós viemos a fazer, né? Ele veio, olhou para mim, para você, e disse, eu te amo e eu quero você. Né? Então, a gente entender isso é um processo, porque assim, voltando até pra minha história, a gente tá indo e voltando, né? É muito conteúdo. É muito conteúdo e entre palavras, né? Então, a gente vai voltando, então, estamos bem. O que acontece? Eu entrei na igreja, né? Como eu te falei, me firmei. E logo no início, Ju, eu não tive uma instrução. Na Lagoinha, hoje, a gente tem uma instrução. Quando você entra na igreja, simplesmente você não... É direcionado, Você não fica sentado no banco, somente ouvindo a palavra. Mas existe a transferência, né, que você faz, se você já é cristão. E também existe o estudo de batismo, para que você possa se batizar. E na igreja que eu congregava, ela não existia isso. Então, a gente não tinha instrução. Eu simplesmente achei que era só ir para a igreja e pronto, né? Não tinha um estudo da palavra. E aí, quando nós não temos uma instrução, a gente faz qualquer coisa, né? Quando nós não temos instrução, nós vamos sendo guiados pelas pessoas que estão ao nosso redor. E na minha família não existia ninguém cristão, né? Eu fui a primeira a me converter na minha casa. Entendi. Então, assim, foi bem abençoada. Aceitar, né? A família aceitar. Exatamente, porque você é de uma forma, né? E assim, quando você aceita Jesus... Você se transforma. Você se transforma, porque não tem como você não se transformar. Não tem como. Não tem como. As pessoas olham pra você e falam que você está diferente. Porque o brilho do Espírito Santo que há em nós, ela mostra a todos, né, que nós somos de Cristo. E as nossas atitudes também, porque qualquer coisa que viemos a fazer, o Espírito Santo fala assim, não, epa... Né? Aqui não, desse vai jeito. Vai com calma, que não é assim. Exatamente. Então, assim, eu não tinha uma instrução e acabei fazendo, né? Apenas indo para a igreja, até que um dia o Senhor falou comigo pela primeira vez. O Senhor usou um profeta e falou algo que ia acontecer na minha vida. E assim, com pouco tempo aconteceu. E foi a partir disso, e o Senhor ainda falou assim comigo no final, né, dessa palavra. Disse que depois disso, as pessoas tocariam em mim e diriam quão diferente eu estava. Que eu não seria mais a mesma pessoa a partir disso. E esse processo foi bem doloroso, sabe, Ju? Foi bem doloroso. Mas, glória a Deus por isso. Quando eu olho para trás hoje, eu falo assim, obrigada, Senhor, por esse processo. Porque me transformou a ser quem eu sou hoje, né? E foi quando eu conheci meu marido, né? Ele pastor. Ele já era. Ele já era pastor, né? Ele veio de São Paulo e nós nos conhecemos. E foi quando veio, né, essa palavra. E, na verdade, também, lembrando, voltando uma ressalva aqui, desde que eu me converti numa assembleia. Então, desde a primeira... Né, desde que eu me converti mesmo, que eu me batizei, que eu recebi sempre promessa que eu seria uma missionária. Então, sempre havia uma promessa sobre a minha vida. Na igreja, na assembleia, não existe unção a pastoras. O máximo é missionária. Então, eu sempre recebi essa palavra, que eu seria uma missionária, né? Entendi. E aí, quando eu conheci meu marido, então ele era de Ministério de São Paulo, foi que aconteceu a unção. E eu vou dizer, viu? Eu briguei com Deus. Não queria. Não, assim... Quando você pensa nas responsabilidades, né? Na verdade, assim, eu já vivi essas responsabilidades, né? Só que, assim... eu até a gente estava conversando com uns amigos que são pastores, eles disseram assim, a maioria dos pastores que receberam esse chamado por Deus, eles não queriam. Além de ser muita responsabilidade, você olha para você,
Se você não se achava merecedora do título. Exatamente. Você olha pra você. Não é pra Deus, porque Deus é maravilhoso, Sim, Deus é claro. soberano, né? Mas você olha pra você e você diz: Senhor, mas será que eu vou dar conta? Senhor, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Né? Você olha pra sua capacidade. Você olha pra quem você é, pra aquilo que você faz. Você não tá olhando pra quem você não confia. E aí vem uma parte, né, bem pesada, porque a gente acaba não confiando na soberania de Deus, que Deus ele pode transformar, que Deus ele pode capacitar. Que ele tem os planos. Inclusive, é o tema da próxima pergunta, Jeremias 29:11. Que ele é um versículo conhecido justamente sobre o plano de Deus para nós. Eu vou fazer a leitura dele. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aí é onde eu entro com a pergunta, né? Como podemos aplicar essa promessa que você viveu na busca do seu chamado, do nosso chamado? Porque vamos supor, a gente sabe que Deus tem um plano Sim. para nós. E como é que a gente vai conseguir, como você conseguiu pôr em prática esse plano, quebrar essa barreira? Porque eu acredito que foi a primeira dificuldade, foi você não achar que foi merecedora. Sim. E eu acredito que muita gente que esteja assistindo também esteja passando por essa situação. Receber um chamado, mas não se acha digno de fazê-lo. E aí, como é que foi isso? É um processo, Ju. É um processo, porque eu fui chorar aos pés do Senhor. E eu disse, Senhor, não é porque meu marido é pastor que eu tenho que ser, Senhor. Eu não quero algo que seja título de homens. Eu não quero algo que seja imposto por homens. Mas eu só quero que seja pelo Senhor. E eu chorei, eu lembro que eu chorei algumas noites. Fica a dica, viu? Qualquer dúvida, contacte o WhatsApp ó, de lá de cima. Exatamente. A melhor coisa Pra é a tudo. oração. Gente, a oração é para tudo as nossas vidas. Então, assim, eu lembro que eu chorei muito, né, conversando com Deus, porque eu olhava pra mim, sabe? Pra as minhas habilidades. E eu dizia, Deus, eu não sou capaz desse título, né? Uhum. O Senhor confiar vidas nas minhas mãos. E quem faz é Deus, né? Quem faz é o Senhor. Então, assim, é um processo. Não foi de um dia pra noite que eu aceitei o meu chamado. Uhum. É bom deixar isso claro, É né? porque, assim... Que não é de uma hora pra outra. Não é. A gente ora, mas é o nosso coração que é transformado. Porque eu orei falando pro Senhor, querendo que ele falasse, então, minha filha, você não vai ser mais. Igual Jesus na cruz. Jesus na cruz ainda pergunta, né? Sim. Eu me recordo que tem uma passagem, não lembro qual exatamente agora, mas ele ainda pergunta. Se for de fato, então que seja feita a sua vontade. Mas ele ainda pergunta a Deus, faz a consulta. Tenho que passar por isso mesmo? Exatamente. Né? É praticamente isso. Jesus, né, passou por isso porque nós, meros humanos, não passaria. Verdade. Nós precisamos aceitar. E é um processo a gente aceitar. E isso também eu tenho aprendido, que é muito com a nossa identidade, sabe? Quando nós temos uma identidade firmada em Cristo, nós aceitamos qualquer coisa. Não qualquer coisa, Sim. mas nós aceitamos qualquer coisa que venha dele, né? coisa Também. vinda dos céus, Dos né? céus, Consertando a frase, Entendi. né? Nós aceitamos qualquer coisa vinda dos deles. céus. E eu lembro que eu tive um incentivo, né? O meu próprio marido mesmo, ele me incentivava, dizia, minha filha, se o Senhor confiou, ele vai lhe capacitar, ele vai te ajudar. Então, é muito bom quando a gente tem pessoas, né, ao nosso lado que nos incentive, que nos ajude, que nos levante, que nos dê palavra de ânimo. Então, vamos para a terceira pergunta. Que eu separei aqui, né, para nosso... Terceira não, eu já fiz várias, na verdade, né? Vamos seguir o roteiro agora. Como equilibrar? Porque, assim, você é cristã, mãe, esposa, filha, empreendedora, líder de mulheres. Eu quero agora saber como equilibrar toda essa situação. Se é possível um equilíbrio, como é que você lida para dar conta? Você, entendeu? Tipo assim, o que é que você consegue fazer com todas essas duas demandas? Porque eu só de falar cansei. Então, eu quero saber aí como é que é. Tem segredo? Não tem? Não tem segredo. A gente tenta. E uma das coisas é eu estar presente
em todas as situações. Por exemplo, eu tô aqui com você. Eu tenho que estar presente aqui. Não tá no celular, não tá pensando em outras coisas. Então, eu tenho que estar presente, né? É assim que eu tento, né? A minha forma, a minha estratégia, vamos dizer assim, é estar presente. Se eu estou em casa com as minhas filhas, então eu estou presente com elas, brincando, dando comidinha, fazendo o que for, entendeu? Se eu estou na igreja, eu tenho que estar presente na igreja. E aí, eu acho que assim, a gente consegue lidar, né? Porque se Deus colocou tantas funções, é porque nós vamos conseguir. Ele não dá uma cruz que nós não possamos carregar. Então, é verdade. É como diz a pastora Thalita, né? Você vai dar conta. Tem que dar conta. É porque, assim, o que eu percebo que nós mulheres vivem hoje, a gente lutou tanto por direitos, Sim. que acaba que a gente abraçou não só as nossas responsabilidades que nós já tínhamos com relação à casa, lar, etc., mas a gente acabou assumindo mais compromissos, mais responsabilidades. Então, muitas vezes, eu me deparo justamente com essa situação. A gente pode normalizar essa função de multitarefas? Eu acredito que não, Ju. Na verdade, a gente acaba, muitas vezes, pegando demandas que não damos que conta. não são nossas, né? É uma frase até que o Thiago Brunet fala, a gente acaba pegando guerras que não são nossas, que não são necessárias. Não necessárias nós lutarmos nessas Exatamente. Aquela guerra ali eu não vou entrar. Então é a importância do autoconhecimento, a gente saber até onde nós podemos ir. O nosso limite. Saber o nosso limite e até onde nós vamos. Nós podemos ir. Se hoje eu não posso fazer essa função, eu ficar bem comigo mesma. Hoje eu não posso. E não se cobrar disso, né? Porque é natural da mulher. Eu tô lutando contra isso, particularmente. Eu sofro um pouco de, eita, eu tenho que dar conta aqui. Não, mas eu tenho que preencher aqui. Eu já tô conseguindo me desligar. Como você disse, realmente é o estar presente. Eu, aos poucos, tô tentando. E várias colegas minhas, inclusive de profissão, lidam com essa situação de demanda. É muita demanda. E o homem tem que também estar presente para ajudar. Exatamente. A gente tem que aprender, na verdade, acho que ou várias mulheres que estejam talvez assistindo, tem que aprender a delegar, né? Exatamente. E sabe uma coisa, além do delegar, que também é muito importante, é o celular. Gente, a gente perde muito tempo com o celular. Se a gente for olhar, o iPhone geralmente ele dá, né? O tempo. Relatório. O relatóriozio, né? Da semana. Então, se a gente for olhar o relatório de quanto tempo nós passamos no celular, se esse tempo que nós passamos no celular, sei lá, 5 horas, 2 horas. Meu é 8. Então. Horas diárias. 8 horas diárias. Você passa quanto tempo acordada? Um terço da minha vida. Então, detalhes, mas eu trabalho com o celular, então. Né? Então, mas essa é sempre a nossa desculpa. Eu trabalho com o celular. Eu sempre falava sobre isso, sabe? Eu dizia, eu trabalho com o celular, eu tô aqui. A nossa loja é em Maceió, então eu tô falando com o montador, tô falando, né, com parceiro, eu tô fazendo... Mas às vezes, quando a gente vai olhar, não é só isso. Não, sempre tem aquela olhadinha no Instagram. Que passa muito tempo, entendeu? TikTok, né? Tem o tal de Kawaii também, que é bem famosinha. Eu não vejo, mas eu sei que existe. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Com o que a gente consome. Exatamente. Né? E isso também vai muito com o nosso relacionamento com Deus, né? Eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ler a palavra, mas eu tenho tempo de estar no Instagram, eu tenho tempo de estar no WhatsApp, eu tenho tempo de tudo isso. Mas quando eu tô gastando tanta energia, com tantas funções, com tantas coisas, que no meu momento que eu vou ter com Deus, ele não é uma prioridade. E aí eu já estou cansada, já estou esgotada, e aí eu não consigo ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque eu tô esgotada. Como é que a mente tá lotada. Como é que vai se permitir? Exatamente. A gente precisa entrar na presença de Deus. Não, porque nós sempre estamos na presença de Deus. Mas nós precisamos, nesse momento, estar vazios. Para que possamos ser cheios dele. Então, não tem como eu entrar nesse momento, né, de oração, entrar nesse momento de devocional cheia. Isso é verdade. Vamos agora para a prática. A gente já tocou no toque de devocional. Como é que funciona o seu devocional? O que é que você pode estar deixando de experiências, dicas para quem está nos ouvindo conseguir pôr em prática? Vamos lá, uma coisa que eu já tentei me moldar aos horários das pessoas.
Por exemplo, todos os dias pela manhã, quando eu acordo, faço meu cafezinho e vou pro meu devocional. Gente, não funciona comigo. Meu sonho. Então, eu sempre tive esse sonho. Acordar 5 horas da manhã, esse é o meu plano extraordinário. Acordar 5 horas da manhã, fazer meu cafezinho, sentar e ter o meu devocional. Meu momento. Exatamente. Só que eu tenho uma bebê de 6 meses. Ela mama. Então, eu tenho que pensar no horário dela. Muitas vezes, esse horário eu estou amamentando. Né? Então, não dá. Então, eu faço no horário que eu posso. Não é por uma obrigação. É porque eu preciso. Assim como eu bebo água... É um alimento diário. Exatamente. Eu bebo água para saciar a minha sede. Eu também preciso ter sede da presença de Deus. Eu preciso ter sede de receber dele, de ouvi-lo, de estar ali, né, sozinha, às sós com ele, para não somente para pedir, não somente para falar, mas também para ouvir aquilo que ele tem sobre a minha vida. E é interessante que por mais que nós lermos o mesmo versículo, quando a gente lê em outro momento, a gente tem outra entrega, né? Entendimento. Outro entendimento. Eu agora que eu já consegui ler a Bíblia praticamente toda, então eu tô diariamente no devocional, eu sempre tô relendo algo que eu já passei. Então, é outro entendimento. Sim. É bem incrível. É porque a palavra ela se renova. É atemporal. Exatamente. Por isso que às vezes quando a gente vai pra igreja, a gente vai pra um culto e a gente sai, uau, meu Deus falou comigo. É. E às vezes sua amiga, Deus falou, mas não tá numa intensidade tão grande quanto você, né? Por quê? Porque você tá tendo um outro entendimento. O Senhor, ele fala de multiformas numa mesma palavra. Cada um recebe... Da forma que Exatamente. entende. Então, assim, uma das minhas dicas é sem cobranças, tá? Massa, perfeito. Sem cobranças. Ai. Porque eu preciso entrar leve, eu preciso entrar aberta, eu preciso entrar vazia, para que eu seja cheia dele. Então, uma das minhas dicas é entrar sem cobranças. Ninguém perguntou, mas eu vou contar como é o meu. Vou perguntar, Ju, como é o seu devocional? Obrigada. Durante a semana, como eu tenho a tarefa de levar minha filha na escola, e acabo que eu tento colocar o meu treino antes da escola, então eu acordo naquela... Cross. Eu acordo naquela loucura, né? Acorda, cai da cama, veste a roupa, já tá no carro, chega no... Então, de manhã é péssimo pra mim. De manhã, de fato, eu não consigo. Só finais de semana que eu faço meu café, não tenho compromisso de levar ninguém em canto nenhum, então eu faço meu café. Mas durante a semana, eu tô colocando ou depois do almoço, que é quando eu chego em casa, que eu dou almoço à minha menina, que eu almoço, que a gente se ajeita, ou depois do almoço, ou antes de dormir. E até como dica para quem quer iniciar um devocional guiado, inclusive, eu uso o aplicativo Bíblia Sagrada. Ele tem vários planos de vários devocionais. Eu estou, inclusive, fazendo um recente, que vai acabar essa semana, Orações Perigosas. Eita, eu já li essa, Orações Perigosas. Esses só são 7 dias. Gente, 5, 6 minutos de leitura. Então, ao invés de passar 1 a 2 horas no Instagram, dedicar 5 minutinhos do dia de leitura, de diálogo, realmente, é muito forte. Sim. É muito forte. Em setembro, eu orei de uma forma que eu nunca tinha orado, porque eu tinha medo. A oração, eis-me aqui. Faz de mim sua serva. Nossa, eu não imaginei que eu fosse me aventurar em ações novas e como Deus tem me colocado em locais estratégicos para falar com pessoas que às vezes esperavam ouvir o que eu falava. Sim. Então, o eis-me aqui é interessante, porque no caso do seu chamado, você está como pastora, né? Mas eu vejo que todos têm um chamado e podem estar levando a palavra de Deus para outra pessoa, Sim. mas sem precisar do título. Sim, lógico. Né? De levar o conhecimento de Jesus, de levar a experiência que teve com Jesus. Minha experiência é maravilhosa. Eu adoro como o Espírito Santo me sacudiu. Porque eu fiquei negando. Ju, uma coisa que você falou muito interessante. As pessoas acham que a religião é conforto.
Eu tá na presença de Deus, eu servir ao Senhor é conforto, não é confronto. É E confronto. todos os dias, porque todos os dias eu sou confrontada a deixar de ser eu, a deixar a minha vontade. Você falou, você me sacudiu, eu lembrei disso, né? Eu costumo sempre falar isso. Nós somos confrontados todos os dias. Então, se você não está sendo confrontado, preste atenção como tem sido suas orações. Né? Como tem sido a sua entrega. Sua entrega. Eu tava na minha zona de conforto. Exatamente. Sendo que é como se Deus quisesse algo... Quisesse não, Ele quer algo diferente pra mim. E eu digo, peraí, calma, não é assim. E Ele, faça. Eu digo, não é tão rápido, eu tenho coisa... Não, você vai resolver agora. Era uma luta diária. Eu digo, você tem que fazer agora. Você tem que fazer agora. E quando eu tomei a decisão de fazer e comecei a falar dele nas redes sociais, que era um dos chamados que eu senti que ele tinha pra mim, Sim. Eu fui começaram a me chamar de pastora. Glória a Deus. Eu disse, gente, o fato de eu querer falar de Deus e de querer que outras pessoas tenham acesso à palavra dele, não quer dizer que eu tenha o título de pastora. Eu só acho que a palavra é tão atemporal, é tão forte e todos têm que saber o quanto somos amados por Deus, Sim. que esse conhecimento tem que chegar a toda a população. Até porque chegando a todos ele volta, né? Lógico. E a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, né? Não tem como voltar vazia. Não dá, não volta. Então, assim, você tem uma linguagem pra falar com as pessoas. E você tem um público. Você é advogada, então você tem um público. Isso. Se o Jean for falar nas redes sociais, ele vai ter um público. Outro público. E uma forma de alcançar. Eu tenho um outro público e uma forma de alcançar. Então, o Senhor, Ele quer usar a todos nós. E aí, às vezes, a gente olha a dona de casa ou para pessoas que não sabem ler. Quantas pessoas que não sabem ler e que são usadas tremendamente pelo Senhor? Muitas. Né? E é porque a gente tá olhando sempre o quê? A gente volta àquela palavra, a capacidade. A gente sempre tá olhando pra nossa capacidade. Não, eu também, eu chegava a dizer, vou falar de Deus na rede social, se eu nunca nem li, nem tinha lido o provérbio, tipo, os provérbios são 31. Eu digo, não tenho como. Aí foi quando eu me conectei com uma pessoa de uma área totalmente diferente, que ele disse, não, eu iniciei no YouTube estudando. Eu estudava e me preparava para fazer um vídeo sobre o assunto que eu tinha estudado. E assim foi a cada passo. Eu disse, tá aí a resposta. Então, que você tava Que eu buscando. tava buscando. Então, hoje, quando você lê Provérbios, e se você voltar a fazer novamente essa série, vai ser de uma forma diferente. Porque você vai ver outras coisas, o Senhor vai lhe dar outros entendimentos. É, muito, 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 muito forte. E eu descobri meu chamado, foi ano passado, né? Eu tinha 34 anos, então eu já tô com 35. Então, assim... Vou nem dizer minha idade. A mesma que a sua, 34. Sobre justamente tempo. Existe um... Você acha que tem Ai, tempo deixa eu pra falar chamado? uma coisa, peraí, rapidinho. Fala. Eu não falei do meu horário de devocional. Gente, sabe qual horário que eu amo devocional? Fale. Olha, TDAH, Jean, aqui, TDAH, Jean do céu. Gente, é a madrugada. Eu adoro a madrugada. Sabe por quê? Tá todo mundo dormindo em casa. Celular parado. Exatamente. Rede social você atualiza, não aparece nada. Não, tá marido dormindo, filhos dormindo, mãe dormindo, todo mundo dormindo. Nossa, eu vou pra minha sala. Pronto, é o melhor horário. Porque tá todo mundo dormindo e ali eu tô, né, com os meus ouvidos bem atentos. Oh. Então, escolha o seu horário. Eu não acho vai... que justamente a gente tem que adaptar a nossa realidade. Exatamente. Né? Cada um tem a sua. A gente vai olhando na internet, tantas pessoas ensinando, faça desse jeito, né? Assim, assim, assim. Comigo funciona do seu jeito. O importante não é você ser guiado por uma doutrina. O importante é o seu momento ali, a sua entrega. Como é a minha entrega? Se a minha entrega vai ser 100% na madrugada, se a minha entrega vai ser 100% meio-dia, se a minha entrega vai ser 100% 5 horas da manhã, se a minha entrega vai ser 100% 10 horas da manhã. Não importa o horário, o que importa é a qualidade. Ótimo. E sobre o momento do chamado, existe tarde? Existe cedo? Eu acho que nunca existe tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E assim, agora uma coisa eu digo. Somente nós mesmos é que atrapalhamos o nosso chamado. Não é a Juliane que vai atrapalhar o meu chamado. Se eu sei quem eu sou em Deus, se eu tenho as minhas convicções, se Deus falou comigo, não importa. Né? Quando o Senhor escolheu Davi,
né? Jessé foi lá. E aí, tava lá os irmãos de Davi, todos mais formosos. E o Senhor disse, Jessé, não se atentem com aparência. Porque eu vejo o coração. E detalhe, Davi era o único que estava trabalhando. Exatamente. E o Senhor, ele sempre chama aqueles que estão ocupados. Aqueles que estão querendo fazer algo para ele, né? A gente vai ver ali, Davi estava o quê? Sozinho lá. Sozinho não, né? Ele estava pastoreando. Exatamente, ele estava lá pastoreando. E ele não imaginou que ele seria escolhido. E nem imaginava o processo que ele ia sofrer para chegar a um dia ser rei, né? Porque assim, Davi, é uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia. Eu amo a história de Davi. Nossa, eu amo. Sabe eu digo, meu Deus, como é que uma pessoa passa por tudo isso? Sabe o que eu amo na história de Davi? Não é só a parte dele estar lá, né, cuidando das coisas do pai. Né, ele estava lá trabalhando, né, e o que eu amo de Davi é que a cada estágio que Davi passava, ele tinha armas diferentes. Porque quando a gente vai olhar no início, né, Davi... Explique, você é mais estudado. Quando a gente vai olhar lá no início, quando Davi foi ali levar a marmita para o seu irmão, e ele escuta, né, que o Golias queria, né, falar berrando, e o povo com medo. O que foi que Davi usou? O que ele tinha. O que ele tinha. E o que ele tinha, é onde chega mais uma vez o autoconhecimento. Ele tinha o conhecimento bastante e a confiança de manusear aquela arma contra o gigante. E detalhe, quando a gente vai olhar na palavra, fala que foi tentado colocar a armadura de Saul. E ele não conseguiu, ficou muito pesado, né? E ele não conseguia andar. Então, use aquilo que você tem nas suas mãos. A outra dica sobre devocional. Eu sou apaixonada... TDAH. TDAH de novo, já. A gente tá saindo da história de Davi já, viu? Vamos voltar. O que eu acho interessante, assim, quando eu faço um devocional, inclusive que a palavra quando me vem é do Antigo Testamento, do Novo também, mas eu gosto mais das histórias do Antigo Testamento, porque eu me coloco, imagino roupa, local, eu me transfiro mesmo, porque eu fico, poxa, o que é que passou na cabeça naquele momento? Sim. Então, Davi, por exemplo, eu imaginei quando eu li esses versículos da Bíblia, eu disse, quando ele se imagine como é que ele sabe manusear a arma que ele usou, que é a furca. A funda e as 5 pedras que ele pegou. E as 5 pedras. Imagine ele com aquele armamento pesado sobre o corpo dele. Como é que ele ia manusear e ter o domínio sobre a arma com aquele peso que não era dele? Exatamente. E aquilo que a gente falou no início, não pegar guerras que não são nossas. Lutas que não são nossas. Porque a gente não tem habilidades e nós não temos armaduras suficientes para poder lutar. Né? A gente tem que pegar aquilo que está ao alcance das nossas mãos, aquilo que o Senhor nos capacitou para que possamos fazer. E Davi, ele sabia apenas usar aquele instrumento, e foi aquele instrumento que fez com que Davi ganhasse aquela guerra. Só que, completando o que eu acho lindo, é que a cada estágio de Davi, ele vai tendo habilidades, porque a palavra diz que Saul matou milhões e Davi matou o quê? Milhares. Então, ele não era mais um simples... Ele não continuou com a pedra, e nem com a funda. Ele foi evoluindo a cada fase, né? Ele foi evoluindo. Então, nós também precisamos evoluir. Né? A gente não vai tendo as mesmas guerras quando eu me converti para hoje. São guerras diferentes. Né? Eu não posso ter meu momento com Deus como eu tinha antes. Tem que ser mais intenso, a entrega tem que ser maior. A gente precisa mudar de fase. A gente precisa evoluir a cada estação das nossas vidas. Então, a gente precisa entender qual é a estação que nós estamos vivendo. E aí, eu acho lindo dele porque ele não continuou. Ele foi evoluindo. E Davi tinha guerreiros que estavam com ele. Na primeira, ele lutou sozinho. Depois, ele estava com o quê? Com guerreiros. Então, talvez você tenha vencido alguma guerra sozinha. Ou sozinho. Mas tenha certeza que vai chegar um momento que você vai precisar de pessoas ao seu lado para poder guerrear com você, para poder lutar com você. E aí você não pode dizer assim, Deus, mas eu já ganhei uma guerra sozinha. Eu acho que é o erro, né, da gente achar, quando a gente vence uma guerra sozinho, se achar autossuficiente. Porque até Jesus precisou dos discípulos dele.
E havia um propósito para isso. Porque já pensou, Jesus disse, eu sou o soberano, eu sou Jesus. Eu vou fazer sozinho, tudo sozinho. Ele poderia? Poderia. Lógico. Ele poderia, né? Eu tenho todo o poder. Mas ele precisava de pessoas que presenciassem todos os milagres para poder continuar, né, dando a palavra, continuar a palavra, os ensinamentos. Até porque ele sabia que ele ia aos céus. Sim, e se multiplicar, porque se multiplicou de uma forma tão grande que... Inexplicável, que assim. até hoje, né? É inexplicável. Ele é o maior líder de todos. Porque o que ele fez, ninguém nunca fez. E eu assisti... ele precisou de pessoas. De pessoas. E o interessante é que ele usa... Na verdade, ele não precisou. Ele quis ter pessoas. Ele quis ter pessoas ao lado assim dele. como ele quer a mim e a você, hoje, ele também quis ter pessoas quando ele passou aquele estágio na Terra. E o interessante é o lidar com pessoas, que é acho que é a dificuldade de todos hoje. É você saber gerenciar pessoas. Você como líder, por exemplo. Eu vejo que Jesus, na época, ele sabia, conhecia o perfil de cada um e sabia, inclusive, como conduzir. Se eu não me engano, após... Ele manda, né, os discípulos sair para propagar a palavra. E ele justamente junta perfis, eu percebi que foi perfis que não se davam bem. É como se fosse para eles se entenderem. Sim. Propositalmente, né, vocês vão se entender. Porque vocês que vão levar a minha palavra. Sim. Eu imagino, eu na minha viagem, né, que eu me coloco lá no lugar, eu digo, Jesus estava pensando isso. Se virem. Eu não vou estar mais aqui. Meu tempo está acabando. Então, é uma das coisas do chamado, né? Quando nós sabemos por quem nós fomos chamados, a gente não é a nossa capacidade, não somos nós que fazemos, mas somos apenas um canal. É o Senhor quem faz. Então, se há um temperamento que eu não concordo, né? Na verdade, até quando a gente dá um aconselhamento, não é eu falar assim, Juliane, você tem que fazer isso. A gente fala à luz da palavra. Usa a palavra como base. Exatamente. A palavra diz isso. Mas se você quer fazer de uma forma diferente, você é quem escolhe. Entendeu? Então, assim, na sabedoria de Deus. A gente pede sabedoria ao Senhor para que o Senhor nos capacite. E, assim, e ser chamado também é uma coisa interessante. Eu estava até conversando no domingo com a pastora, né? Que muitas vezes nós entramos na igreja querendo um abraço, ou precisando de uma palavra, ou precisando de tantas coisas, porque nós temos as nossas lutas e nós temos as nossas necessidades humanas, né? E eu sempre falo isso, que eu não quero nunca me colocar como... e eu acho feio, sabe? As pessoas que querem se colocar, só porque é líder, quer se colocar como... Acima, que é super-homem, que é super-mulher. Não existe. Não existe. Todo mundo tem suas vulnerabilidades. E eu tenho as minhas vulnerabilidades. E aí, assim, muitas vezes você tá exatamente desse jeito, né? Triste, com algumas situações, decepcionada. E você está precisando de uma palavra. Mas ali o Senhor te usa para que você dê a palavra para você dê. Então, você entende assim, não, eu fui chamada pelo Senhor, então eu vou fazer aquilo que Ele quer. E quando nós abdicamos da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, a gente sabe que Ele cuida da gente. Essa questão do autoconhecimento, de você saber, né? Se você saber que também tem os seus defeitos, eu achei interessante porque o seu esposo, o pastor Robson, ele foi para a reunião do QGR semana passada. O QGR, para quem está acompanhando, é um estudo bíblico que eu faço na minha casa. Em janeiro faz 2 anos de estudo, todas as sextas. E Cristóvão, meu esposo, se aproveitou, né? Ele disse, já que tem um pastor aqui... Foi, ele falou, eu fiz, eu tô indo pra casa cuidar das meninas. Já que tem um pastor aqui, então faça a honra. E ele, não. Hoje eu vim pra ouvir. Exatamente. E foi incrível. Foi incrível. A gente falou sobre Deuteronômios. Porque na reunião passada foi sobre as bênçãos. Né? Deuteronômio 28. Aí a gente tava discutindo. Semana passada foi as bênçãos, semana atrasada foi as bênçãos, semana passada foi as maldições de quem não segue a palavra. Sim. E eu nunca tinha parado para analisar como analisamos o estudo. O mundo hoje, quando você não segue a palavra de Deus, acontece exatamente o que tem em Deuteronômios. Sim. Eu me assustei. Sim. Eu não vou mentir, eu me assustei, porque como um livro escrito há 2 milhões de anos atrás pode tratar o que está acontecendo exatamente hoje, no dia de hoje.
Sim. Ele retratou exatamente todas as guerras que estamos passando, as dificuldades, essa questão de suicídios, de ausência de identidade, que a gente vê muito isso. Sim. É, E é tudo em obedecer, né? Oi? Tudo envolve, obedecer. O obedecer. O obedecer tanto para as bênçãos quanto para as maldições. Para as maldições. Para as bênçãos, a gente não precisa correr atrás de bênçãos. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, elas que correm atrás da gente, né? O Senhor nos entrega. Verdade. É tudo a questão do obedecer. Do obedecer. E eu obedeço quando eu conheço. Eu não posso simplesmente obedecer a um chamado que eu não conheço. Você vai dizer, Deise, faça isso, mas eu não conheço a Juliane. Como é que eu vou obedecer a Juliane? Aí, por esse caminho, se eu não conheço a Juliane? Né? Uhum. Abraão foi. Sem conhecer. Sem conhecer. Mas não existe você não conhecer a voz de Deus. Mas ele sabia, queimava no peito dele, tenho certeza. Porque não, quando assim, a gente sente que é o Espírito Santo, o que foi? Você quer falar alguma coisa, Jean? Quer compartilhar alguma história bíblica? Eu acho que Jean quer falar do chamado dele. Não, a gente vai gravar um podcast. Eu já disse a ele, prepara o conteúdo, que o próximo é você. Ele quer falar sobre o chamado dele. Eu tenho certeza que tá queimando no coração do Jean sobre isso. Vamos marcar um próximo. Ele acha que vai escapar, mas não vai, gente. Bota aí nos comentários pra ele vir, por favor, participar, né, comigo, porque eu chamo, mas eu fico aqui ao relento. Mas ele tá ali, eu achei ele tá chorando. Vamos colocar Jean está chorando, gente. Jean está chorando. Então, viver de acordo com um propósito divino é mais do que uma escolha, não é verdade? Sim. É mais do que uma escolha. É você saber que foi escolhido. E todo interessante. E é uma assim, delícia. Nossa, como é bom demais. Você... como você falou, né? Quando você foi pra igreja, você só chorava e agradecia por tudo, mas só chorava e às vezes não sabia, assim, o porquê no começo. Foi quando eu pisei na Lagoinha. Minha experiência com a Lagoinha. Quando nós iniciamos o estudo bíblico, a gente começou a se aprofundar mais na palavra de Deus, eu acabei deixando de frequentar a igreja católica. Eu assim, perdi o sentido, porque eu estava me sentindo completa com o estudo. Sim. Porque no estudo eu conseguia entender muita coisa que eu não conseguia buscar lá atrás. Que eu não, assim, na verdade, eu nem era instigada a buscar. Sim. Era como se fosse aceitar. Sim. É assim, você tem que aceitar. Sim. E com o estudo foi abrindo minha mente. E o que me tocou foi porque, assim, a minha filha um dia chegou e disse, mãe, a gente é o quê? É católico ou evangélico? Eu digo, as crianças, Deus usa demais as crianças, gente. aí eu digo, misericórdia, eu digo, mãe, nós somos cristãs, acreditamos em Jesus Cristo. Foi a resposta que eu dei a ela, que de fato é o que a gente se denomina hoje. E eu fiquei naquela luta, eu disse, Cristóvão, a gente tem que frequentar a igreja? Porque é referência, se Deus não tivesse dado o sinal que deu, eu ia voltar para a católica, porque eu precisava de uma referência para minha filha. Sim. Né? Então, quando nós estávamos na Conferência Destino em setembro, foi a inauguração da Lagoinha. E eu fiquei extremamente triste, porque a Lagoinha era para ser inaugurada uma semana antes. Foi, eu lembro. E eu animada, porque não sei porquê. Eu não sei porque eu estava animada, mas eu queria ir. Por que será que você estava animada? Aí foi adiada e pegou quando a gente estava na conferência. E aquilo me machucou. Eu digo, não acredito não. Eu queria tanto estar na inauguração. Eu não sei porquê, assim, mas eu queria estar. E lá... Participar da festa. Então, e lá na conferência, a gente teve a oportunidade de conhecer o Felipe Valadão. Então, eu digo... Eu não sabia que ele era da Lagoinha. Como pessoa, né? Atenada. Não é, atenada. Eu não sabia. E a palavra dele foi... Incrível, ele é incrível. Nossa! Deus usa muito o André. Eu saí assim, impactada. O Felipe, né? O Felipe. Foi o Felipe. E detalhe que, assim, eu estava frustrada, por quê? Em julho, eu fui para os Estados Unidos com o Cristóvão e eu queria conhecer a Lagoinha do André. Eu disse, olha... Em Orlando, né? Em Orlando. Porque a gente tava em Orlando. Eu disse, vamos pra Lagoinha. Eu e o Cristóvão, quando a gente sair do curso, a gente vai.
Quando a gente sair do curso, a gente vai. Sendo que o que aconteceu? O curso acabou 7h30 e o culto estava marcado para 6. Então, daqui que a gente chegasse no local, ele já ia ter pregado, não ia mais fazer sentido. E eu fiquei triste com aquilo. Sim. Fiquei frustrada. Então, eu vim dos Estados Unidos frustrada. Quando eu chego aqui, eu fiquei mais frustrada porque a inauguração aí não ia estar. Aí o estar. preparou o Felipe. Aí o Felipe... Aí eu digo... Quando ele acabou de pregar, e todo, o maior chororô, né? Porque você ir pra conferência de destino e não chorar é impossível. E quando ele acabou de pregar, a gente acabou o dia do evento, entrei no carro, olhei pro Cristóvão e digo, eu não sei você, mas eu vou pra Lagoinha. Glória a Deus. Aí eu ia dizer a mesma coisa. Que coisa boa. Foi, eu ia dizer a mesma coisa. Então, quando a gente veio, parece que foi a confirmação. A Tereza, a recepção que acontece, né? O Lagoinha Kids também é incrível porque ensinam a palavra, as crianças brincam e os pais podem assistir tranquilamente que não tem, o culto que não vai ter interrupção. Isso é um conforto para quem tem filho pequeno. Exatamente, porque assim, a igreja Lagoinha ela é uma igreja de gerações. Então, na Lagoinha quer alcançar tem... tudo. Exatamente. Tem na Lagoinha 200 ministérios. A gente não tem nenhum terço dos ministérios que tem na sede. Sim. Né? Porque, assim, nós estamos ainda... Iniciando, né? E uma coisa que a gente preza muito, né? Meu marido fala muito sobre isso. Ele fala assim, ó, a gente precisa ter os ministérios mais estruturados. Quando estruturar um ministério, a gente começa outro. E o Senhor vai mostrando as necessidades. E assim, o Lagoinha Kids é uma bênção nas nossas vidas, porque a pastora Eliene, né, um beijo pra ela, que eu sei que ela vai assistir, ela assim, obrigada por cuidar da minha filha. Ela ama esse ministério, as tias são maravilhosas, assim. E as crianças têm ensinamento. A gente ouve muitos testemunhos de mães que ficaram na igreja por conta dos filhos. Uhum. Muitos mesmo. De mães que chegaram pra mim e falaram, pastora, eu tava procurando muito uma igreja em que a minha filha se sentisse bem, a minha filha fosse abraçada, a minha filha aprendesse a palavra. E aqui eu recebo isso. E foi o que aconteceu comigo. Exatamente, a gente escuta muito isso, porque a gente precisa cuidar de todas as gerações. Não adianta apenas alimentar os pais. Uhum. E as crianças. Precisa. A gente tem visto aí a quantidade de crianças que estão sendo atacadas, né? Inclusive, nós estamos em propósito de oração na igreja para as crianças. Porque a gente sabe que não está sendo nosso fácil. Futuro também. Exatamente, não está sendo fácil. Estão querendo normalizar muitas situações, muitas coisas, para que nossas crianças cresçam com... Tudo pode? Exatamente. É a situação que eu vejo. Tudo pode, tudo é liberado, tudo pode. Não, minha gente, tudo, e quando tudo a gente tem o conhecimento, limite. quando a gente tem instrução da palavra, a gente sabe discernir aquilo que pode e aquilo que não pode. Né? Então, é uma das coisas, assim, que a gente tem prezado muito. Aí também a gente começou agora o Rocket. Nossa, eu tô tão animada. Eu vi nas redes sociais. Meu Deus, eu chorei quando eu recebi o vídeo. A gente tava numa formatura. Ai, gente, eu sou assim, viu? Eu sou bem assim. Eu também fiquei. Eu não era, não, manhosa assim. Então, aí eu recebi... Choro. Não, vai ser muito normal você ouvir que eu chorei, né? E aí, o que acontece? Eu recebi o vídeo, né, da líder que tinha começado o Rocket. Eu vi a quantidade de jovens ali, coisa mais linda. Eles louvando ao Senhor, né? Eles entregues ali com sede. Né? De querer estar na presença. Exatamente. É como aquela própria... Tem um louvor, né? Que diz, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. É exatamente isso. Quando a gente pisa no santo dos santos, não existe outro lugar. Não existe. Não existe, porque a nossa sede é da presença de Deus. É como fala aquela palavra, né? Assim como a corça ela anseia por águas correntes, assim eu anseio por ti. Essa precisa ser a nossa oração todos os dias. Todos os dias. Né? Então, assim, eu fiquei muito emocionada, porque eu vi aqueles jovens ali. Então, assim, a gente tem o Kids, né? Que tá bem estruturado, glória a Deus. O Legacy, que também são dos jovens mais velhos. Tem o Rocket, que é dos jovens de 12 até 17 anos. O Legacy é 17, parece que até 25. E aí tem o Kids, que vai de pequenininho. Que a gente vai ter o berçário ainda, que a gente ainda não tem berçário. Vamos estruturar para isso, né? Em nome de Jesus. Amém. Mas tem os pequenininhos até 7 anos. Depois disso é o Link. Porque assim, o que a gente preza? Pela qualidade... né, de cada idade. Não adianta eu colocar aqui a Sofia
e a Tereza juntas. Sofia tem 5 anos, Tereza tem 9, né? 8. 8. Elas não têm a mesma linguagem, né? As atividades são diferentes, os interesses são diferentes. Então, a gente precisa falar a linguagem de cada deles. né? É. Então, a gente tem as idades para as crianças. Hoje, nós temos 2 salinhas, mas nós já estamos abrindo a terceira salinha, que é pro Link, graças a Deus. Então, a gente quer exatamente isso, alcançar cada vez mais, não somente os pais, mas que a gente quer alcançar a todos, porque é isso que é a igreja, né? Alcançar toda a família. A toda. E quando eu fui pro primeiro culto, eu só fazia chorar, né? Também, só então, chorar, você como chorar. eu, né? E assim, mas assim, tipo, é como se eu dissesse, não, eu tô no conforto, teoricamente, na minha cabeça, eu tô no conforto com minha família, eu tô bem. Não tinha motivo de eu estar chorando, Sim. teoricamente. Mas eu tava chorando de felicidade, de um gratidão. Choro gostoso, né? É reconfortante. E quando a gente saiu da igreja, a Tereza disse, mãe, a gente vai vir quando de novo? Tá vendo? Eu digo, a resposta que eu queria, Sim. né? Ela, pronto, ela tem domingo que ela disse, já tá pronta, amanhã eu vou vestir o quê? Por que vocês demoram a se arrumar? Ela que fica na cobrança de estar indo, de estar realmente na casa, na presença. Não é só brincadeira por brincadeira. Não, até porque a gente... acho que você viu, né? Semana Acompanhei. passada, no domingo, eles pediram para segurar as placas na porta da igreja, para recepcionar as pessoas, né? Eles vão começar a dar palavras na salinha, uma palavra de oferta, outra palavra mesmo. Já tivemos deles mesmos lá que deram a aula, os mais velhos. A gente já teve um também que deu a palavra de oferta na igreja para todo mundo. Acho, não sei se você lembra. Eu acho que eu não tava nesse dia, não me recordo. Ele tem 7 anos, o Gabriel. Lembro. Um moreninho, um pequenininho. Lembro. Então, assim, eles querem orar. Quando a gente chama as crianças pra orar, eles pedem pra orar. Então, eles sempre estão se envolvendo. A gente teve o batismo agora domingo lá em casa. E aí, tinha 3 crianças. A Sofia, a Sara e a Sofia, a Sara e a Nicole. E aí, as 3 falaram, mamãe, eu quero me batizar, eu quero me batizar. A Tereza também tá pedindo pra se batizar. Pois é, pedindo. Não, aí Sofia ainda brincou, fez, mamãe, a gente se batizou, a gente ouviu as palavras que o papai falou, e aí a gente segurou uma na mão da outra. Mergulhou. A gente falou as palavras e mamãe, a gente mergulhou, nós nos batizamos. Aí eu ri, né, porque inocência de criança é bom demais, né? É. Mas eu disse, você vai se batizar, filha, em nome de Jesus. Glória a Deus! Conseguimos! Foi muito bom compartilhar tantas. Eu sei que tem muito mais, né? Sim, a palavra é... Nossa, a gente pode estar até vendo outros temas. Caso alguém tenha... Quem ficou até agora com a gente... Sim, com certeza. Deixa nos comentários, de repente, até outros assuntos. Sugestões, né? Sugestões porque, de tema. A questão do chamado, a gente não falou nenhum terço, né? A gente falou muito não, pouco. O chamado é muito forte. É porque, realmente, a gente tentou trazer as nossas experiências. Sim, mas a nossa vivência. A nossa vivência, o que a gente compartilhou aqui foi o que nós sentimos e que a gente quer que quem ainda não teve esse chamado se proponha, abra seu coração para também receber, porque eu digo, é transformador. Quem tem um contato com Jesus da forma que eu tive, eu não quero voltar atrás, eu quero consumir muito mais. É como o Jó falou, né? Antes eu só ouvia falar. E hoje eu conheço, né? Através da aprovação, ele passou a conhecer a Deus. E ele disse, eu agora o conheço. Então, uma dica também que eu quero dar, Ju, é que você ande com pessoas que amem ao Senhor. Eu lembro que quando eu me converti, mesmo não tendo instruções, mas tinha muitas pessoas que eram usadas por Deus, assim, de uma forma linda, e que eu olhava, assim, eu desejava. Eu lembro disso, sabe? Eu desejava, eu dizia, meu Deus, como eu queria pregar. Como eu queria ler a palavra e ter um entendimento como essa pessoa tem. Nossa, que habilidade. Ou então eu dizia, Senhor, como eu queria louvar. O louvor não chegou ainda não, né? Como eu queria ter essa voz maravilhosa, né? Mas assim, eu sempre desejei. Por quê? Porque eu estava inserida nesse meio. Então, a gente precisa prestar atenção quais são os lugares onde nós estamos andando, né? Quais são os lugares... As pessoas que nós estamos nos relacionando. O meio é muito importante. Inclusive, quando Jesus, né, ele voltou a Nazaré, ele foi negado pelo próprio local onde ele cresceu. Então, ele teve que mudar geograficamente para poder ser valorizado. Sim. Infelizmente, isso teve que acontecer com ele. Mas isso também nos deixa um ensinamento de nós mudarmos nosso meio. E tem uma palavra linda quando você falou isso, que falam assim...
quando falam de Jesus, né? E será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré? Isso. Essa palavra falou tanto Meu só comigo. Salvador. Juro do céu, como essa palavra falou comigo. Porque às vezes a gente olha para nossa capacidade, a gente olha para nossa família, a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para o nosso estado real e a gente olha e fala, será que pode vir alguma coisa boa? É forte. Será que pode? Com certeza, é só querer e claro, colocar Deus em todos os planos. Não querer, não, na verdade, não querer ser usado por Deus. Não usar a Deus. Não usar a Deus, na verdade, querer a palavra ser usado. certa é essa, né? Não usar a Deus. Querer Porque tem ser muita usado. gente hoje Isso. que usa Deus para muitas coisas. Mas é você deixar ser usado por Deus. E aí a gente acha, ser usado por Deus é só na bonança, é só nas coisas boas. Não, é no confronto. Principalmente, né? Parece Porque que primeiro ele nos são transforma, né? testados. Você mesmo no testemunho disse que você falou, né? Que primeiro você foi transformada para depois você começar a transformar outras pessoas. Só uma pessoa transformada, só uma luz, né? Que pode guiar outras pessoas. Um cego não pode guiar outro cego. É só na luz. E nós somos chamados para ser luz. Muito obrigada, Daisy, por eu que hoje. sou agradecida. Se a gente Foi contar os perrengues de hoje pra estar aqui, hein? Deixa em off, né? Deixa em off, vamos deixar para os bastidores. Sim. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada a você que ficou conosco até agora. Não deixa de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Daisy, quer deixar alguma palavra para encerrarmos hoje? A gente já falou tantas palavras. Eu quero chamar as pessoas para convidar a igreja. Ótimo, perfeito. Para convidar a igreja Lagoinha. Nossos cultos é na terça, às 19h30 e aos domingos, às 18h30. Então, esse é o convite. Ótimo. Se você tiver filhos, traga seus filhos, traga os seus adolescentes. Pode levar, viu? Porque eles vão amar. Com certeza. Então, beijo a todos e até a próxima.